Para quem nos acompanha aqui no canal da Palafita, sabe que o programa Boas Ideias tem como foco conversarmos com profissionais executivos de sucesso para entendermos um pouco mais sobre as suas carreiras e conquistas. Mas vocês também já perceberam que nós nunca estamos satisfeitos. Então, por isso, o nosso objetivo também é conhecer as boas ideias dessas pessoas sobre as relações humanas e sociedade de uma maneira geral. No episódio de estreia do programa, nós vamos conversar com um convidado mais do que especial, que é o cantor Léo Chaves. Conta só comigo. O cara é cantor, palestrante, empresário, escritor, esportista, cansa até de falar, né? A gente está chegando aqui em Uberlândia cedinho para passar o dia com o Léo, para conversar sobre carreira, negócios, música, projetos de impacto social. E a gente tem que ir nessa, porque eu não sei se ele está dormindo ou acordado e o dia precisa começar, que tem muita coisa para fazer. Se tiver que acordá-lo, não vai ser eu não, vai ser quem está atrás da câmera que vai fazer isso. Eu tava indo dar uma nadadinha agora. Agora? Será que dá tempo? Essa hora? Dá tempo? Dá. Eu vou acabar indo com você então. Tá meio frio, mas pra quem quer não é empecilho, né? Vamos moer. Moer na piscina? Bom, você nada também? Nada. Então vamos embora, depois Partiu. a gente bate um papo. Partiu. Partiu água. Vou ter que fazer companhia pro nosso amigo, né? Vale a pena, manito. Como é que eu vou negar uma dessa? Vale muito a pena. Partiu água? Tá gelada a água, mas vamos embora. Será que eu vou? Agora somos peixes. Tô um pouco arrependido. Não pela natação em si que eu adoro, mas tá um pouquinho gelado. Essa hora da manhã, tempo nublado. Mas já que o cara é guerreiro, não posso amarelar, né? Você nada quanto por dia? Ah, bicho, 2,5 pau, 3. Depende do dia. Hoje tô com menos tempo, vamos bater uns 2.000. Tem dia que eu tô mais animado, faço uns 4. Mas eu não preciso nadar isso tudo contigo não, né? Ah, vai ter que nadar sim, claro. Ué, sem desculpa. Vamos lá, vamos tentar. Eu vou ficando por aqui, sentar ali, dar uma respirada, deixa o nosso atleta aí nadando e depois a gente continua esse papo, porque pra mim, ó, já deu. Mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de a gente bater esse papo. A gente conversa muito por trás das câmeras, mas aqui acho que é uma chance das pessoas conhecerem um pouco mais do teu dia a dia, saber um pouco mais das suas atividades e, sobretudo, as atividades que te ajudam a te equilibrar, né? Como artista, como executivo, como empresário. É bom poder compartilhar isso aí com as pessoas. Agradeço. Eu sempre tive um perfil hiperativo.
muito intenso em tudo que eu faço. Sempre fui espoleta desde novinho, né? Aquele moleque que pulava o muro, ninguém sabia para onde ia e voltava no final do dia. Eu sempre fui isso aí, dei muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe. E isso acho que reverteu alguns anos depois na proatividade mesmo. Eu sou muito proativo. O meu dia é muito intenso, a minha agenda. E o esporte, ele é como uma base para tudo isso, assim, um alicerce para tudo isso. Tanto para a mente, para o lado emocional, que o esporte, de certa forma, ele trabalha um pouco da questão da autoestima, da autoconfiança, da autoconexão, de você se conectar com você. Especificamente a natação, né? Porque você está ali no tempo ósseo, é onde a sua mente começa a trabalhar. Então você usa a natação também para esse atributo de mente. Grandes ideias eu já tive ali na natação, inclusive durante a natação eu tive que sair da piscina. Você está falando sério? Pegar o celular para anotar. Porque eu acredito também uma questão fisiológica, né? Você libera alguns hormônios, então nós estamos falando de adrenalina, dependendo do treino, né? Se você fizer um treino intenso, serotonina, dopamina, essas questões. Não domino muito esse assunto, mas eu sei que isso realmente tem um impacto muito forte assim, no que você faz. Então, é como se você ligasse o motor do cérebro quando você está ali. Para mim funciona desse jeito. O dia que eu fico sem treinar, eu passo 2 dias sem treinar, Rafa, eu fico fora de mim. É como se estivesse faltando realmente um oxigênio no meu dia, sabe? Porque é muito hotel, né? Hotel, show, como é que concilia isso? Eu acho que você tem que ter um endereço prioritário na vida, né? Assim, então, eu sempre entendi o esporte como um endereço diário, assim, cara, sabe? Prioridade na minha vida. Então, você se organiza. E quando você sabe um porquê e para quê, né? Ou seja, aquilo que te motiva, você tem um motivo para aquilo. Então, como eu entendo que o show exige muita energia, a minha agenda exige muita energia, então eu dou um jeito de encaixar o esporte. Agora, eu acho que o planejamento é tudo, né? Você se organizar, você treinar o cérebro com a dificuldade, com o esforço, né? Ou seja, tem que acordar mais cedo hoje, tem que dormir menos, então vai. Quanto menos você treina o cérebro dessa forma, com o esforço e com o difícil, mais dificuldade você vai ter de incorporar bons hábitos, né, no seu dia a dia. Quanto mais você trabalha com o esforço, com a dificuldade, você se adapta a isso, mais facilidade você vai ter de se organizar e criar bons hábitos, né? Minha agenda acho que é por aí, assim, eu tento sempre me desafiar. É muito difícil você conseguir ter uma carga intensa e rotineira de esporte sem que você tenha uma alimentação, não vou dizer que completamente, mas relativamente saudável. Você consegue fazer isso? Cara, eu consigo mais dias do que não. Eu tenho mais dias que eu consigo do que... Agora, eu tenho um dia também do lixo, cara. Eu tenho um dia que eu vou lá tomar minhas pingas, minha cerveja e juntar com os amigos e comer umas carnes e tal. E tem dia que eu como a pizza da semana. Que eu acho que também tudo faz parte, né? Você socializar, você ter boas amizades, você contemplar um pouco esses momentos da vida também fazem parte. Acho que tudo com equilíbrio. Agora, durante a semana, por exemplo, eu procuro realmente ter uma vida mais regrada, porque isso faz uma diferença enorme. As pessoas não imaginam o quanto de besteira que a gente ingere, e isso causa inflamações no corpo. Você às vezes tem alguns tipos de consequências, sintomas diários, dor de cabeça, fadiga, isso aqui é tudo alimentação, cara, impressionante. E eu não sou estudioso disso, mas na prática, eu entendo que o quanto isso é importante, né? O quanto isso é fundamental. Eu mudei minha vida em vários aspectos e um deles foi esse. Eu já tive obesidade, já tive problema de obesidade na minha infância, e quando eu comecei a ter uma rotina um pouco mais cuidadosa com a alimentação, uma coisa vem andando. Eu tinha uma vida assim, cara. Era escritório de manhã, porque eu tenho uma empresa, sou empresário também, então eu tinha que fazer reuniões, acompanhar ali meta de ação para chegar no resultado que eu queria, estipular novas metas, reunião de alinhamento, corrigir algumas questões, entender as variáveis assim, de mercado. E, ou seja, você fazendo um trabalho de gestão, né? Isso estava realmente me sobrecarregando muito, porque eu ia para a estrada, eu tinha que ser o Léo que gosta de fazer esporte, eu tenho 3 filhos, eu tinha que ser o pai,
E dar conta disso tudo, ainda pecuária, escritório, fazer show, acompanhar a produção de música, estava ficando estressado. De um tempo para cá eu abri mão um pouco dessa questão de gestão de escritório, de ficar de liderança, e estou delegando isso, né? É importante você, depois de um determinado período, uma maturidade na vida, você aprender a delegar as coisas, né? Mas isso é uma conquista, você conseguir delegar é porque de alguma maneira você se preparou para isso, você preparou um time, você desenvolveu pessoas, isso também é uma conquista, né? Saber escolher, né? Saber treinar, desenvolver. Ele treina e forma bons líderes, né? Sucessores, né? E saber escolher, saber formar essas pessoas, né? Então eu tenho hoje um time que me ajuda muito, que me impulsiona, sem eles eu não consigo caminhar. Mas, e aí eu decidi, cara, dividir o meu dia mais um pouco, sabe? Então, peraí, o Léo precisa de esporte um pouco, o Léo precisa fazer uma oração de manhã, precisa meditar, eu preciso disso, porque eu sou um produto, né? Você tem que se entender como um produto. E o produto precisa estar bem cuidado, né? Precisa estar bem encapado, precisa estar tudo nos conformes. Então, para mim tem sido muito bom isso. Eu tiro as manhãs para mim, para dedicar ao produto, a mim, né? Então é esporte, é meditação, é oração, tomo um café legal, bato um papo com meus filhos quando estão comigo, e é por aí, cara. Você em algum momento sentiu que você perdeu um pouco a mão disso, desse equilíbrio? Eu perdi, em alguns momentos, eu perdi. Especificamente no tumulto da correria da fama, né? E aí com outras coisas, chegava aqui, tinha que resolver 1 bilhão de coisas, aí fica tudo no automático, começa a encavalar, sabe, vira uma bola de neve. E realmente, quando você não tem a diligência emocional, você não está com o controle da sua emoção em dia, sabe? Com a plenitude emocional, assim, acho que não é possível ser 100%, mas é possível estar sempre em busca, né, de manter o negócio equilibrado, a água bem filtrada, né? A água emocional. Então, quando você não está desse jeito, cara, nada funciona. Parece que você vai nos lugares e fala, pô, mas o trabalho não está legal, parece que em casa também não está legal, parece que a relação com o mundo não está legal. Eu acho muito importante esse equilíbrio, sabe? Você vira robô, né? Vira robô do mundo. O mundo te engole e você começa só a responder demanda. É tudo reativo. Ainda mais num sistema hoje que é um sistema muito acelerado, né? Então eu acredito assim que nós não somos feitos para servir a um sistema. Se está desse jeito tem que inverter, né? O sistema que tem que nos servir. Então ou você falou, ou você vira um robô que serve, uma peça da máquina, e aí você vai realmente jogar sua vida fora, ou você entende que você tem que se posicionar e falar, não, eu tenho que ter um sistema que me serve, para isso eu preciso me posicionar, né? Me organizar. E agora? Pra onde, Leozão? Vou desmaiar, cara. Mentira, tô brincando, tô firme ainda. Eu tô quase. Vamos subir? Vamos nessa. O treino foi bom, hein? Foi bom. Você tá só começando o dia, hein? Vamos lá, a gente vai bater um papo mais lá em cima, né? Vambora. Aproveitando um pouco do início da conversa que a gente teve lá na piscina, onde você falou que conseguiu preparar o time para algumas atividades do dia a dia, de modo que você consegue agora organizar um pouco melhor a sua rotina, para dedicar um pouco mais ao esporte. Isso tem diretamente a ver um pouco com o meu trabalho, né? Eu como consultor de carreira, como recrutador de executivos, faz parte da minha atividade diária discutir com os meus clientes sobre competências, né? Quando você vai contratar esses profissionais que trabalham exatamente no seu time, que tipo de competência que você não abre mão que eles tenham? Boa pergunta. No mundo corporativo que caminha a passos largos, né? A velocidade hoje é a palavra-chave, talvez, de tudo, né? Um mercado extremamente competitivo, dinâmico, em todas as esferas, na verdade, vem se revolucionando e passando por uma mutação no sentido de serem realmente cada vez mais rápidos e mais dinâmicos. Eu acho que duas habilidades, são várias, né? Mas eu acho que duas habilidades eu estaria como sendo fundamentais hoje para uma pessoa que trabalha comigo. Uma delas é a habilidade de raciocínio, pensar fora da caixa,
uma inteligência interpretativa das coisas fora do normal. Do padrão. Fora do padrão. Porque eu acho que nós infelizmente, vivemos um momento, sob o ângulo da própria educação mesmo, um pouco, assim, em declínio, assim, na minha visão, nesse sentido de jovens e profissionais que adquirem uma habilidade de raciocínio forte, pensar fora da curva, pensar fora da caixa mesmo, sabe? O cara pega uma florzinha que você joga, ele se transforma num jardim. Então, nós estamos criando poucos profissionais com essa característica. E eu acho isso fundamental. Então, e a outra característica, a outra grande habilidade é um comportamento mais ativo, mais proativo, né? Então, entregar sempre o a mais. Aí também eu entro na questão da mediocridade, do comportamento passar na média, sabe? Eu acho isso, o funcionário que eu vejo, que seja entregar uma planilha, mas que ele entrega, assim, sabe, 110%, que seja fazer uma reunião, fazer uma pauta para uma reunião, preparar, sabe, uma ata de uma reunião, mas que ele fala assim, cara, aqui eu vou entregar isso aqui o máximo que eu conseguir, eu vou espremer o caldo da laranja até o final. Então, esses profissionais que têm essa característica na prática, não só no discurso, eles fazem a diferença hoje para mim, assim. É possível você dar feedback, na verdade, não só possível, é necessário que dê feedback, que acompanhe e que dê oportunidade para as pessoas também se desenvolverem, porque ninguém nasce pronto. Claro que o cara tem que estar aberto, né, Rafa? Assim, a pessoa, o que eu falo, a pessoa que é aberta para o aprendizado, ela não precisa nem dominar um determinado assunto, mas se você vê que ela tem uma característica que está sempre aberta para o aprendizado, ela está pronto, ela está sentada na cadeira do aprendiz sempre. Ou seja, essa palavra se resume em humildade, né? As pessoas confundem humildade com você tirar foto, tal, no meu caso, tira foto com o fã, assim, o Léo é humilde. Acho que isso é educação, é uma questão de educação. Mas a humildade é você sempre saber sentar na cadeira do aprendiz, cara, a todo instante. E o cara que tem isso aí é o que você falou. Ele vai estar sempre aberto a feedback. Hoje ele é melhor do que ontem, amanhã ele é melhor do que hoje, e assim vai, cara. Não precisa dominar algo. Se você estiver em busca de domínio, está tudo certo. Pois é. Você tocou num ponto interessante que a questão de humildade me remeteu a um autor chamado Jim Collins, que tem uma série de livros que foram best-sellers, e dois deles chamam-se Empresas Feitas para Durar, e o outro, que veio na sequência, é Empresas Feitas para Vencer. Num desses dois, se eu não me engano, tenho quase certeza que é o segundo, ele fala que a questão da humildade é uma condição sine qua non para que você, não só o profissional que é liderado, mas principalmente o líder, atinja a excelência na execução da atividade de liderança. E ele fala da parábola da janela e do espelho, que é o seguinte: quando o líder em excelência, que é o que tem a humildade no nível adequado para ser um líder excelente, quando tudo vai bem, ele olha para a janela, ele olha para fora, ele olha para o time. Quando as coisas estão indo mal, o líder em excelência olha para o espelho. Olha para ele. Olha para ele. O que fez a diferença, Rafa, foi a verticalização mesmo, assim, eu ter verticalizado a minha conduta profissional. Eu busquei recursos dentro da comunicação, então isso me trouxe publicidade, isso me trouxe até mesmo palestras. Eu busquei estudar, né? Eu busquei investir o meu tempo diário em estudos e leituras e cursos. Isso me trouxe livros, né? Potencializou o meu negócio de palestras também. E eu busquei atuar no terceiro setor com o Instituto Hortense, né? Como nós falamos, como nós vamos falar, inclusive. Que isso também, obviamente, me levou para outras janelas, né? Vamos dizer assim, a gente acaba ampliando o seu nível de atuação, o seu network, conhecendo pessoas, você acaba impactando outros setores que você muitas vezes nem conhecia, nem participava. Então, isso dentro de um negócio, sob a ótica empresarial, é fundamental. Faz diferença, né? Faz diferença. Então, e acho que a responsabilidade social é crucial em qualquer um. Eu acho que isso tudo englobado, né, dentro da panela da verticalização mesmo, da diversidade, de ser versátil, né? Então... No seu caso, acabou sendo fundamental que você conseguisse, fora dos palcos, buscar esse desenvolvimento. Em que momento da tua vida que você percebeu que isso era necessário?
A gente ainda tinha a dupla, né? Ainda atuava como Vitor e Léo. Nós estamos em pausa, né, atualmente, e cada um está seguindo a sua carreira solo, mas ainda com o Vitor e Léo eu já tinha percebido que seria importante para mim atuar em outras áreas. Então, cara, publicidade, comecei a investir muito nisso, a minha marca própria, né? Ali por meados de 2015, por aí, 2016, eu comecei a olhar para esse lado e investir o meu tempo, investir a minha energia nisso aí, cara. E eu diria que fez toda a diferença. Ser versátil, buscar... É aquele negócio, cara, é o tigre atrás da caça. A caça é o conhecimento. Eu tinha os meus traumas, os meus complexos. E quando eu os enfrentei, eu venci, né? Eu entendi que eu tinha que aceitá-los. Você só domina aquilo que você aceita. Eu tive que aceitar os meus complexos, os meus entraves, os meus medos, as minhas vergonhas, a minha expectativa de agradar, de ser aprovado. Nossa, isso é importante. Eu tive que entrar dentro desse escombro, né, que na verdade é um cômodo que fica esquecido dentro de você, que você tem medo de entrar dentro dele, e eu tive que entrar e varrer tudo isso, cara. E eu fiz isso através de cursos, através de neurolinguística, inteligência emocional, neurociência, filosofia, comigo mesmo, o tempo ósseo. Eu fui cavando esse buraco, cara, e cada vez mais. Aí eu realmente comecei a entender que eu poderia me tornar um palestrante, né, e comecei a entrar em alguns eventos e tal. Isso deu certo, foi um projeto que deu certo. Mas, no meio do caminho, eu escutei um cara dizendo que a carreira de um palestrante, isso é bem interessante fazer, é como se fosse uma pirâmide, né? Então você tem o primeiro degrau aqui, onde você escolhe determinado assunto que você tenha como característica, porque é importante você falar de uma verdade para as pessoas, né? Então aí você determinou que você vai querer abordar esse assunto numa palestra, vai ser o seu pilar ali, e tem que ser uma característica sua. Depois você começa a aprofundar nesse assunto, estudar sobre esse assunto, pesquisar sobre esse assunto, você começa a dominar esse assunto. Quando você começa a dominar, você começa a influenciar. Começa a falar com as pessoas, isso aqui, as pessoas vão vendo que você realmente tem um discurso diferente, tem uma capacidade de impacto e de convencimento dentro dessa ótica interessante, diferente. E por último, você começa a ficar conhecido, né? No último degrau da pirâmide é quando você se torna uma celebridade, uma autoridade, uma autoridade no meio das palestras, né? Ou seja, um cara conhecido na esfera de palestrantes. E aí esse cara virou para mim e falou assim: Léo, você já está na última. Só que você pulou todas as outras. Você vai ter que voltar, vai ter que estudar, ou você vai fazer uma faculdade, ou você vai escrever livro. Por que isso? Porque é necessário. Quando você fala em ser palestrante, você está lidando com pessoas de uma esfera acadêmica, né? Intelectual muito lá em cima. São pessoas que têm diploma disso e daquilo. Então não adianta você chegar ali com um discursozinho que não vira. Tem que ter fundamento, tem que ter embasamento, certo? Aí eu falei, cara, pode ser os dois? Vamos escrever livro e faculdade. Ele falou, ótimo, então vamos embora. E por ali eu fui. Eu acho que tem muita gente, inclusive, que tem essa vontade de fazer, mas ainda não encontrou esse caminho de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá, e dá muito. Sociedade, natureza, o mundo como um todo nos traz muitas coisas que a gente muitas vezes não devolve. Como é que surgiu o Instituto Hortêncio? O que vocês efetivamente fazem lá? Qual é o propósito? O Instituto, ele partiu de uma autorrevolução, né? Eu costumo dizer que a chave que ligou, né, toda a existência do Instituto foi exatamente, a partida foi uma autorrevolução minha. E que foi dentro desse ângulo, né? Eu comecei a estudar, eu me vi numa crise muito grande, emocional ali, uma crise em vários aspectos. Eu me vi dentro de uma fuga muito grande, né? Com tudo e comigo, diante da fama, em um determinado momento. Estava muito desconectado de mim. Então eu resolvi me conectar comigo, eu resolvi buscar o autoconhecimento. Então foi uma autorrevolução. E quando eu tive acesso a essas ferramentas, a esses recursos que me impulsionaram para essa revolução, como eu disse aqui, dentro dessa ótica comportamental, né? Emocional, eu quis compartilhar isso. Eu senti uma vontade muito grande de compartilhar. Naquele momento eu entendi que a minha vida, depois de ter conquistado tudo que eu conquistei, eu tinha tudo que eu queria, né? De ordem mundana, assim, e não estava completa, não estava
não estava fazendo sentido, né? Eu me vi numa crise diante de toda a conquista. E aí, cara, eu falei, não é isso, cara. Em determinado momento eu entendi que talvez compartilhar, né? Ajudar, olhar para o outro, olhar para o lado, olhar para quem precisa, fazer sentido para o outro, poderia te dar mais sentido, mais sentido para mim, poderia me arrancar mais sorrisos, assim, sabe? Num momento em que eu praticamente não sorria muito, a não ser com fugas e mais fugas. Então, o Instituto partiu daí, cara, foi um presságio. Lá, Léo? A gente atua dentro de escolas públicas, né? Aqui no Triângulo Mineiro, somente em Uberlândia, e a gente aplica a metodologia de desenvolvimento socioemocional. Então a gente treina o adolescente e o jovem com essas habilidades, por exemplo, a empatia, né? A aprendizagem empática, a aprendizagem social, de relacionamentos, de contar histórias, de ouvir histórias, de aprendizagem comunicativa, treinar o jovem a se comunicar bem desde novo, para que quando ele chega em 18 anos, 19 anos, vai para dentro de uma empresa, tiver que fazer qualquer tipo de apresentação ou qualquer tipo de abordagem a um líder da empresa, o cara sabe conversar olho no olho, né? Os nossos jovens, a gente entende que dentro do Instituto falta um pouco dessa autonomia, dessa autoestima, dessa confiança para comunicar, para convencer, para influenciar, né? O trabalho que o Instituto Hortência hoje desenvolve no município de Uberlândia e também no litoral paulista, ele contempla não somente alunos, mas nós acreditamos que seja um trabalho que deve ser levado para professores, gestão escolar, analistas pedagógicos e, sobretudo, a família. O que a gente mais se sente gratificada e que nos faz envolver cada vez mais com esse trabalho é quando a gente tem a possibilidade de escutar alguns pais, alguns depoimentos que chegam até nós. Eu mesma já tive a oportunidade de receber um pai e que ele disse o seguinte: professora, eu não consigo ainda dizer eu te amo para o meu filho, mas hoje eu já consigo escrever no papel, colocar no travesseiro dele, colocar que seja junto com o material escolar dele e também já consigo sentar perto dele para ver uma televisão e passar a mão na perna dele. Isso para nós é extremamente importante. O trabalho que é feito dentro desse solo, cara, ele realmente pode fazer muita diferença no nosso país, para uma geração nova que vem e que pede socorro, na minha opinião. A máxima de que a única revolução possível é o amor, mas além do amor é a educação. É a educação. E as pessoas quiserem conhecer um pouco do Instituto Hortência, que é, como eu disse, é um trabalho feito aqui no Triângulo Mineiro, www.institutohortense.org, né? Trabalho maravilhoso. Muito bom. Legal demais, Léo. Obrigado por mais essa contribuição e daqui a pouquinho a gente parte lá para o estúdio. Obrigado eu. Vamos para o estúdio. Vamos nessa. Dizem que os olhos são como espelho, que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio. Dizem que a boca escreve momentos com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito. A minha história com você não é tão diferente, e o brilho dos seus olhos. Com muito prazer, a gente está agora no habitat natural do Léo. Ele nos convidou para vir aqui até o estúdio dele e continuar o nosso gostoso bate-papo aqui. Bem-vindos à minha casa, minha segunda cama. Aliás, já dormi aqui algumas vezes. Já virou a noite aqui? Já, muitas coisas que a gente fez de produção musical, de arranjos, de algumas músicas que viraram sucesso foram construídas aqui nesse ambiente. Muito bom.
A energia aqui é ótima. Ah, que bom, obrigado. Tudo que remete à música é bom, né, cara? A gente gosta, né? Eu não tenho essa habilidade, Vontade. mas com certeza que a energia é muito boa. Não vou pedir para você dar uma palhinha, que eu não vou exigir da tua voz hoje, mas a gente já imagina muita coisa que foi feita aqui. Para quem canta há mais de 30 anos, não existe, não. Esse bate-papo a gente já veio conversando no caminho a respeito de coisas relacionadas à tua carreira, à fama, a sucesso. E esse é um tema bastante interessante, eu gosto desse tema, é um tema heterogêneo, na realidade, para as pessoas. Para algumas, sucesso significa uma coisa, para outras pessoas significam coisas completamente distintas. Para você, Léo Chaves, o que é o sucesso? É interessante, né? É interessante entender o paralelo, né? Entre sucesso e fama, em que as pessoas confundem um pouco, né? Eu acho que ter sucesso está mais relacionado com o ser bem-sucedido, né? Naquilo que você faz, seja profissional, seja na vida pessoal, né? Aquela coisa, o casamento do cara foi um sucesso. O cara é um sucesso como pai, ou como, né? Enfim, ou seja, é bem-sucedido, aquilo dá certo. Acho que sucesso é dar certo, né? Seja uma vendinha que você abrir ali, um boteco, qualquer coisa. Eu acho que deu certo, é bem sucedido, é sucesso. Agora a fama não, a fama eu acho que talvez é a ampliação do sucesso, né? Não estou dizendo que é algo melhor, pelo contrário, mas é algo de sucesso que se torna conhecido, né? E aí sim, o pacote é um pouco mais Denso. difícil de degustar. Eu falo isso. É que no seu caso, a sua carreira, diferentemente de muitas outras, necessariamente ao ser bem sucedido como artista, a fama vem, não tem jeito. Exatamente, a amplitude que chega uma canção, né? O número de pessoas que impacta, né? É muito grande. Então isso dificilmente um cara vai ser sucesso na música e não vai ser famoso. É verdade. Agora a fama é engraçado, né? Quanto mais fama, menos privacidade. Quanto mais fama, menos solidão, né? Menos você. Você nunca está só. Dificilmente você vai ter momentos onde você está só, porque até as pessoas que estão perto de você, que convivem com você no dia a dia, elas passam a te tratar diferente com a fama. É engraçado isso, né? As pessoas não imaginam isso, mas é fato. E lidar com isso é complicado, ou seja, quanto mais fama, menos verdade à sua volta, talvez. Né? As pessoas passam a lidar e a se comunicar com o artista de sucesso, com o personagem, e não intrinsecamente com a pessoa. Você escreveu sobre isso, né? Você escreveu um livro sobre isso. Escrevi um livro, No Colo dos Anjos, ele fala sobre isso, que é um livro de ficção, de um personagem que atingiu o auge da fama e caiu. Como muitos caíram já na história da música mundial, né? Michael Jackson, que é um ícone da música, o próprio Elvis Presley. Caiu, o que você diz, é psicologicamente. Exatamente psicologicamente. Não artisticamente. Né? Exatamente, psicologicamente. E acaba afetando artisticamente. O próprio Jimi Hendrix, né, que foi um guitarrista que está ali, o quadro dele, também. Enfim, tem uma série, Amy Winehouse, né, que fala. Sim. Então, assim, cara, a fama é uma divisão. De um lado está o cara que chega em casa e o teu filho te trata como uma pessoa normal, tua mãe, teu pai, né? Deus te abençoe, meu filho. Não tem aquela coisa de você é o cara, e teu filho é a mesma coisa, né? E o teu funcionário talvez a mesma coisa. Por outro, tem o cara que sai dali, vai para um outro ambiente e é tratado com assédio, né? Te colocam num pedestal, te colocam num degrau talvez um pouco mais alto, socialmente e ilusório. Porque do ponto de vista existencial, ninguém é mais do que ninguém, cara. Amanhã, né, enfim, para quem acredita em Deus, Deus faz assim, você não está aqui mais, cara. Sim. E aí? Ou você não, pode estar aqui, mas estar num leito de hospital, né, com uma doença que de repente vai te deixar limitado em vários aspectos, e você vai olhar para o lado e falar assim, pô, me colocaram como se eu fosse mais e eu não sou. Sim. Então é isso,
E não estou dizendo a fama só artística, não. Eu estou dizendo a posição social, né? Isso é interessante. O status. Você brilhar no mundo atual, onde o brilho e a posição social é desejo, né? As pessoas sonham com isso, parece que ser famoso virou profissão. É complicado, porque tudo muda à sua volta. E o cérebro, ele aprende por repetição, né? O nosso cérebro. Então, você vicia nisso aí, literalmente. Você cria uma dependência de estar em exaltação. Você cria uma dependência de ser o centro das atenções. Você cria uma dependência de ter a razão, né? Porque você tem o poder. Então, a fama é alerta de perigo. Eu falo isso com muita propriedade. Você e o Vitor estouraram em 2006, né? Mas vocês já vinham na estrada há 14 anos de carreira. E aí, de repente, vocês estouram o Brasil inteiro, a música mundialmente conhecida. Internamente, isso é um impacto, né? Por mais que você viesse na estrada há muito tempo. É um impacto enorme. A vida muda completamente, muda tudo. O bom é que isso também traz experiência, traz estrada, Claro. traz casca, e hoje você é um cara, né, muito maduro, quer dizer, para lidar com tudo isso. Eu acho que qualquer muro que a vida te coloque, eu gosto muito de citar essa metáfora do muro, porque as dificuldades são exatamente isso. O esforço é você ultrapassar os muros, né? Ou você cai dele ou você ultrapassa. Se você ultrapassar, você vai sair mais forte. Não tenho dúvida. Com certeza. Se você pular o muro, você vai ver um campo pela frente com uma outra visão, com uma outra ótica, bem mais forte. Agora, o muro da fama é complicado de pular. Traiçoeira. Não só da fama, do poder, né? Vamos dizer, do poder. E muitos pensadores falaram sobre isso, né? Que quanto mais poder, menos eu, né? Menos o seu eu está ali. Quanto mais fama, menos só você está com você mesmo, ou seja, isso filosoficamente eu vejo isso como sendo um fato, assim, é muito real. Fazendo um paralelo com o mundo executivo, com o meu trabalho, que lido com muitos executivos com presença nas cadeiras mais altas das organizações, eu ouço muito esses depoimentos, né, de quanto mais acima na hierarquia, quanto mais acima na pirâmide, mais sozinho. Então, muitas vezes existe até uma certa, entre aspas, carência da parte desses executivos de pessoas que podem chegar mais perto e eventualmente terem conversas corriqueiras, normais, leves, mas que têm um certo receio até de chegar perto. E eles trazem essa demanda como uma busca de estarem cada vez mais horizontais nas estruturas organizacionais, de modo que as pessoas os vejam como seres humanos normais que são. Isso dificulta, né? É fato. Então, assim, é interessante isso, né? Então, por exemplo, um alto executivo, como você citou, o cara, quanto mais cresce, mais problemas. E quanto mais problemas, talvez mais difícil lidar com essa coisa de estar feliz, de estar bem, né? Estar bem, bem sucedido, né? Dar certo. Sucesso. Então, talvez, se você fizer um paralelo, a gente vai falar assim que inversamente proporcional, né? Quanto mais fama, menos sucesso de vida existencial. É um desafio para todo mundo. Profissionalmente, o mercado de entretenimento, né? Óbvio que foi um dos que mais sofreram e ainda está buscando essa retomada. Como é que tem sido para você? O que você tem aproveitado para fazer mais? Você fez muitas lives, você é um cara que faz muitos shows corporativos e tem feito, né, tem continuado de uma maneira responsável e cumprindo os protocolos, mas tem conseguido fazer. O que você tem feito mais hoje em dia? Cara, a pandemia, ela veio junto, né, convergiu com um momento de vida bastante complicado, assim, né? Vim de duas grandes separações, né? Uma pessoal e uma profissional, dois desvínculos fortes, até mesmo de vida, né? E um momento em que eu estava meio num luto emocional, assim, né? Então, e aí veio a pandemia, parece que juntou tudo, né? Mas eu tenho uma natureza assim, quanto maior o desafio, mais combustível eu busco, cara, mais eu abasteço o motor. Sou desse tipo.
Então, em nenhum momento eu sucumbi, em nenhum momento eu deixei minha mente para baixo. E você vinha numa agenda bombada de shows, né? Você estava fazendo bastante show. Eu estava num ano maravilhoso, assim, de colheitas de 2 singles, 3 singles que eu lancei em 2019 para frente. Lancei a minha turnê no final de 2019 e em 2020 a gente realmente já estava assim, com uma agenda bem preenchida. Mas, cara, aí veio a pandemia, enfim, tivemos que interromper pelo menos essa parte de viagens, né? Mas eu aproveitei para produzir, cara. Então, vou te falar que o balanço que eu faço é muito positivo. A gente aprendeu a fazer live, a gente estudou isso, né? A primeira live que a gente fez, a gente teve muitos problemas, mas depois a gente, reuniões de alinhamento, isso e aquilo, corrigindo, quem vai corrigir, cuida disso você, vamos ver a entrega, pá. Eu tenho um time que me ajuda, como eu disse, né? Então, a gente foi evoluindo nas lives e a gente realmente, talvez tenha sido um dos times que mais fez live, né? Especialmente corporativo, porque eu atuo muito com empresas, então publicidade e tal, palestras. A gente realmente fez muita live em 2020. A gente, do ponto de vista artístico, musical, eu e Beto, a gente enfiava aqui no estúdio para produzir, um dia de semana, virava a noite aqui, não tinha nada para fazer, vamos embora pro estúdio. Beto é o famoso e fera Beto Rosa. Que é meu sócio aqui no estúdio, um grande parceiro de música também, de palco e tudo. Vocês não estão vendo ele, mas está ali, escondidinho. Ali dentro, depois bate um papo com ele, que é legal. Mas aí, cara, a gente ficava aqui, bicho, e aí, pô, eu tô saindo com muita música produzida, tô preparado para o momento que vem, tem novidades, tem projetos novos. Não vou cometer indelicadeza de te perguntar, mas tem coisa nova. Coisa nova. Assim, a gente, na verdade, está formatando tudo isso. E aí, a responsabilidade de você dizer que vai fazer algo assim, assado, e não fazer, é muito grande, né? Então, eu prefiro, assim, no momento certo, saber exatamente se a gente vai fazer um CD, se a gente vai fazer um DVD, se a gente vai fazer assim, assado, com público, sem público, anunciar isso. Mas tem um projeto porque nós temos muitas músicas produzidas, muitas canções produzidas com um formato bem novo, tem muita novidade. Eu sempre adorei inovar. Eu sempre busquei pensar fora da caixa. Eu não dou conta de fazer mais do mesmo. Eu não dou conta de entrar numa procissão musical e ficar seguindo aquilo ali, porque está todo mundo indo para aquilo lá. Eu não tenho esse tipo de pensamento. Tenho um respeito grande pela música, pela cultura, e acho que a inovação, o risco é sinônimo de arte. Correr o risco, inovar. Então, eu respeito muito isso, tanto eu como meu irmão, a gente sempre respeitou isso, e eu na carreira solo também. Então, a gente tem coisas bem novas para apresentar. Ótimo. Léo, vamos deixar você trabalhar. A gente da Palafita fica muito orgulhoso, satisfeito. Você é um amigo, mas ao mesmo tempo é um cara que eu respeito muito, admiro por tudo que a gente conversou, né, pela sua multidisciplinaridade, pela sua inteligência emocional, a cabeça realmente muito aberta, sempre atento a tudo que está voando perto de você, para que você possa resgatar aquilo que de melhor tem no mundo, para se transformar cada vez mais num ser humano melhor, num artista melhor e num cara mais completo, não só para você, mas para quem está à sua volta. Você é um cara muito preocupado com o legado, com sementes que planta-se no mundo, e isso traz muito orgulho para nós, ter tido a oportunidade de passar esse dia com você, aprender um pouco mais sobre a sua rotina e ter referências do que a gente pode usar daqui para frente com coisas que você trouxe para nós. Legal. Obrigado. Não é porque a gente tem essa ligação, mas porque eu já tinha acompanhado os vídeos e o conteúdo dos vídeos, a qualidade dos vídeos que vocês fazem, do trabalho que vocês fazem na produtora, na Palafita. É que eu digo que vocês compõem o time que tem estampado na camisa a comunicação não se perdeu, né? Ainda está viva. Ou seja, ainda tem coisa de conteúdo, ainda tem gente buscando levar entretenimento, levar informação de conteúdo, de qualidade para as pessoas. Então, quem gosta disso, a Palafita é o lugar. Obrigado, cara, mais uma vez pelas palavras e pela energia de sempre. Sucesso total. Vamos que vamos. Valeu. Obrigado pelo dia. Obrigado. Maravilhoso. Valeu. Valeu, Rafa. Gente, esse foi mais um não, né? O de estreia, teremos muitos outros boas ideias, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa assumir que foi um episódio de estreia daquele tamanho. Legal. Obrigado, até a próxima. Tudo é nada sem você.
você sente